Olá, bem-vindos ao Fertilicast. É um Fertilicast voltado para a saúde reprodutiva do casal e fértil e também todas as outras variantes. O Fertilicast ele tem a finalidade de trazer informações com credibilidade, com profissionais competentes na área, informações que possam ser úteis para você que está no tratamento ou para você que vive ou acompanha alguém da família, algum amigo, algum conhecido e que esse assunto possa interessar. Nós estamos nas principais plataformas de mídias, YouTube, Instagram, Spotify, todos que você tiver, o que é bacana, se você puder nos ajudar curtindo, dando um joinha, fazendo um comentário, isso é importante porque quanto mais a gente puder divulgar, mais informações vão chegar às pessoas que estão interessadas. Então eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e neste episódio, Fertilicast, nós vamos falar um pouco sobre exames que são pedidos e são utilizados muitas vezes para complementar diagnósticos em reprodução humana. E o objetivo é desmistificar um pouco, né? Alguns exames são muito necessários, outros exames não são tão necessários assim, e que muitas vezes você acaba, inclusive, mexendo no seu bolso para pagar exames que às vezes não seriam necessários. O episódio de hoje eu conto com um profissional, não dá nem para falar se ele é qualificado ou não, porque ele é simplesmente o diretor do Fertigroup, que é um dos maiores grupos hoje de reprodução do país. O Oscar Duarte é um amigo também, a gente viajou muitas vezes juntos, a gente ficou muito mais próximo em viagens, né, Oscar? Eu fico muito feliz por isso. Mas assim, a formação do cara, ele é do HC, ele tem mestrado, doutorado, né? É um cara que tem muita informação para dar, então eu fico muito feliz da sua presença, Oscar. Quando eu faço podcast, geralmente eu peço para você se apresentar um pouco, porque as pessoas querem saber só como você é, né? Por que você resolveu fazer reprodução e o que te levou a isso? Uns 2 minutinhos só para o pessoal conhecer você um pouco. Obrigado, Valdemar, pelo convite. É um prazer estar aqui. Realmente a gente convive muito mais em viagens e congressos do que no dia a dia, né? A gente trabalha em locais diferentes, em clínicas diferentes, mas eu tenho muito apreço aí pela amizade com você. Bom, primeiro a medicina, né? Eu sempre quis ser médico. Eu tenho fotos de criança de 5 anos de idade no dia da profissão na escola de médico, sendo que meus pais não são médicos, eu não tinha médicos tão próximos na família, né? Mas eu sempre quis ser. Na medicina eu acabei escolhendo a ginecologia e obstetrícia, foi uma escolha super tardia. Tem gente que entra, né, na faculdade, no primeiro ano já sabe o que quer fazer. Eu acabei decidindo pela ginecologia e obstetrícia no 6º ano, então nunca me dediquei ao longo da faculdade a coisas específicas de ginecologia e obstetrícia, acabei tendo uma formação mais geral, que eu acho que foi bom. Tem gente que acaba se subespecializando no comecinho, né? E aí a reprodução assistida também foi uma escolha tardia. No final da residência de ginecologia e obstetrícia, no meio do 3º ano, que é o último ano, eu acabei decidindo por fazer reprodução assistida. Aí fiz lá no HC, como você já falou, e aí a vida vai levando a gente pelos caminhos profissionais aí que acabaram culminando com o meu trabalho na Vida Bem-vinda e no Fertigroup. Que bacana, Oscar, obrigado. Então, assim, só para vocês entenderem, o Oscar hoje coordena e eu acho que praticamente, da minha visão, ele entende quase todos esses assuntos que a gente conversa aqui no Fertilicast. Com certeza ele tem muita sabedoria sobre todos esses assuntos. E eu quis provocar você um pouco com falar sobre exames, porque eu acho que o último congresso que teve, você falou sobre endometrite, você trouxe exames, você fez uma análise crítica tão legal de um assunto que eu gosto tanto, e que eu falei, cara, os caras é o cara para falar dos exames, né? E a gente, para fazer o tratamento de reprodução, claro que a gente vai fazer pesquisas básicas, né? Que a gente chama tal da propedêutica básica, a gente vai pedir ali um espermograma para o homem, vai pedir muitas vezes um teste de se as trompas estão funcionando, né? A gente fala sempre dos termos mais fáceis, porque se a gente fala permeabilidade tubárica, às vezes foge um pouco, né, do escopo, mas então, para ver se as trompas estão funcionando e se a mulher tem ovulação, né? Porque são os critérios praticamente básicos e obrigatórios para fazer uma pesquisa de infertilidade. Mas existem muitos outros exames, né? E desses exames, alguns são
obrigatórios e fundamentais e alguns absolutamente desnecessários, né? Dos obrigatórios e fundamentais, Oscar, tem muitos médicos que, por exemplo, se preocupam muito com as dosagens hormonais e tem outros que não ligam tanto para as dosagens hormonais. A gente sabe que alguns são obrigatórios, né? Mas como que você vê isso, né? Exames hormonais, tanto para a mulher como para o homem, já para fazer aquele primeiro rastreamento ali na parte reprodutiva. É bastante interessante porque assim, a reprodução e a função reprodutora, ela é basicamente dependente de hormônios, né? Mas não necessariamente a gente precisa dosá-los para saber que está tudo bem. Eu acho que tudo começa, Valdemar, pela história clínica, né? Hoje em dia, e aí não é uma questão da reprodução humana, eu acho que é da medicina em geral, tem se queimado muito etapas de anamnese, que é a história clínica do paciente, a conversa no consultório, e de exame físico para ir direto para os exames complementares. Então, para pegar uma questão da nossa área, ovulação. A gente sabe que se a mulher tem um ciclo menstrual regular, se ela te conta que percebe o muco cervical, que é aquela secreção tipo uma clara de ovo próximo do período fértil, ela tem a dor da ovulação, ela tem TPM, que é um sinal muito forte de que está havendo produção de progesterona e que provavelmente aconteceu a ovulação. Ela não tem nenhum sinal que te pense que ela é anovuladora, ela não tem sobrepeso, obesidade, ela não tem sinais de resistência à insulina que muitas vezes aparecem no corpo, na pele, manchas escuras, que a gente chama de acantose nígricas, né, que é o termo técnico, ela não tem estrias abdominais, nada que te leve a crer que ela tem uma dificuldade ovulatória. Para que essa paciente precisa fazer dosagem seriada de progesterona, que eu pego muito, né? A paciente vai no laboratório no 19º dia do ciclo, no 21º, no 23º, fica dosando progesterona. Para que essa paciente precisa dosar FSH, LH, estradiol no 2º, 3º dia do ciclo, aquela correria, sai de casa menstruada para ir no laboratório colher? Não precisa. A história clínica te mostra que ela é uma paciente que está ovulando, né? Para que ela precisa dosar prolactina? Existe um hormônio que chama prolactina, que muitos médicos, aí não só da reprodução humana, mas ginecologistas gerais também, pedem de rotina para paciente, e aí desencadeia uma série de outras investigações, porque às vezes vem uma prolactina aumentada, que é um incidente. É um exame sensível. É um exame super sensível. A prolactina pode oscilar em pessoas absolutamente saudáveis ao longo do dia, ao longo do mês, e às vezes coincide dela fazer o exame no momento que a prolactina está um pouco mais alta, e aí isso serve de gatilho para uma série de investigações invasivas, complexas, caras, que não vão chegar a lugar nenhum, porque simplesmente a investigação não foi baseada no que ela tem que ser baseada, que é na história e no exame físico. Isso é interessante, e agora que você falando me remeteu, não sei se o pessoal aqui sabe, mas eu acho que eu já devo ter comentado, meu pai era um ginecologista também, professor, inclusive professor titular da Paulista ele foi, e também um dos caras que começou a reprodução no Brasil na época da década de 80, Nakamura, aquelas pessoas, meu Sim. pai estava nesse meio, e ele me falava, eu era ainda estudante, ele falava assim, filho, você olha para o paciente, a hora que está entrando, muitas coisas você já faz diagnóstico, você é ginecologista, você já faz diagnóstico ali, ó. A paciente ela já tem um perfil corporal, uma relação cintura-quadril diferente, ela já tem um pouquinho de penugem, pelos, a pelificação aumentada, muita acne, muito sei lá o quê. Você já começa ali a avaliar o paciente só dele caminhar, né? Só de chegar. Então você percebe muitas vezes o diagnóstico do paciente, muitas vezes já na entrada da consulta, sem nem, às vezes nem conversar direito com o paciente. E exatamente o que você falou, que a gente está perdendo muito essa coisa médica, né? Porque hoje a gente percebe que o médico, às vezes, ele não só não leva em considerações, como às vezes não leva nem em consideração o exame físico, né, do paciente. Então você falou da mulher regular que muitas vezes não precisa. O homem a gente sabe que é uma forma de fazer a avaliação do homem é o espermograma, né? Então não tem como a gente fazer um tratamento reprodutivo no casal que não está conseguindo engravidar sem fazer um espermograma. Então o exame é obrigatório. Mas se o espermograma for normal, você precisa dosar hormônios ou só o espermograma já está bom, já resolveu o assunto do cara? Pensando no tratamento do casal infértil, não precisaria dosar hormônios. Se ele tem o espermograma normal,
por que você pediria hormônios? Pensando em quê? Eu acho que a gente tem que ter hipótese diagnóstica, né? Se você tem uma hipótese diagnóstica para um homem que ele deva ter uma alteração hormonal independente do espermograma, eu acho que tudo bem. Mas essa não é a nossa realidade, né? Geralmente a gente está lidando com homens que têm uma história clínica absolutamente normal. Exame físico, eu particularmente não faço exame físico masculino porque eu sou ginecologista, não tenho essa formação, mas a gente tem urologistas na clínica que fazem. Então, se a história e o exame físico são normais e você não tem nenhuma hipótese diagnóstica além da infertilidade conjugal e o espermograma é normal, não haveria por que você fazer dosagens hormonais. De novo, FSH, LH, estradiol, testosterona, prolactina, TSH, paciente assintomático. E essa pergunta eu fiz meio de propósito, por quê? Porque muitas vezes a mulher ela é submetida a muitos exames e o homem fez um espermograma tão normal e a mulher fica, pô, mas só vai pedir isso para ele? Só um espermograma? Mas é a verdade. Se o espermograma é a tradução da parte reprodutiva dele, eventualmente a gente pode entrar em outros exames relacionados ao espermograma, relacionados à infertilidade, que aí eu vou também explorar o Oscar mais adiante. Então a gente já entendeu um pouco dos hormônios, né? Se a mulher ela cicla direitinho, poxa, por que ela está ovulando, por que eu vou pedir alguns hormônios? E o homem também. Agora, com relação à mulher ainda, então a gente avaliou, ela não cicla direito, né? E ela já está começando a entrar numa idade que passou dos 35 anos e os ciclos ela eram regulares e ficaram irregulares. Levanta alguma hipótese isso para a mulher que está lá ouvindo? Quer dizer, poxa, eu menstruava igualzinho. Muitas vezes as mulheres ela relacionam a menstruação só com o fluxo menstrual, mas aí está falando do ciclo menstrual, tá? Então ela tinha um ciclo normal, regular. A gente tem episódios falando só de ciclo menstrual e indução de ovulação. Então ela tem um ciclo regular, porém ela e um fluxo de 3, 4 dias, e depois, passou 35 anos, ela começou a alterar. Aí os exames hormonais, eles vão fazer sentido? O que a gente pode esperar, Oscar? Aí vão fazer sentido. Porque aí a gente tem, de novo, voltando na primeira resposta, a história clínica. Então, a paciente traz a informação que, primeiro, idade, ela está numa faixa etária, você deu o exemplo acima dos 35 anos, que é uma faixa etária que a gente sabe que o funcionamento do ovário começa a diminuir e de uma maneira relativamente rápida, e ela tem a alteração menstrual. E aí, normalmente, a alteração menstrual que acontece depois dos 35 anos é um encurtamento do ciclo menstrual. Então, fique muito atenta, você que está nos assistindo e ouvindo, se você tinha aquele ciclo ali de 28, 30 dias, 31, de repente ele começa a ficar 27, 26, 25, alterações tênues mesmo, às vezes de 1, 2 dias mais curto, de maneira consistente. Claro que se acontecer um mês esporádico e depois voltar ao normal, menos preocupante, mas de maneira consistente, isso é muito sugestivo de uma diminuição da reserva ovariana, uma diminuição do estoque de óvulos de uma forma talvez maior do que a gente esperaria para a faixa etária que ela está. E aí os exames hormonais e às vezes até exames de imagem podem nos ajudar muito a fazer esse diagnóstico do que pode estar acontecendo. Tá, então a gente tem ali uma necessidade de, além da história clínica, ir a fundo. E tem um tal de um hormônio antimileriano que fala sobre a reserva ovariana e a gente sempre quer explorar um pouco, por quê? Porque primeiro não tem cobertura dos órgãos, né? Então os planos de saúde geralmente não cobrem essa dosagem desse hormônio. E tem muitos pacientes que perguntam, doutor, precisa mesmo? Porque esse exame custa 200, 300, 400 reais, eu preciso fazer esse exame? Ele é tão fundamental assim, Oscar, se você tem mais informações, ou ele é só mais importante para o próprio médico na hora que ele optar pelo tratamento? Então, quer dizer, eu vou dar uma classificação para essa paciente com base no hormônio antimileriano dela, ou não? Existem outros fatores? Como que é a sua visão em relação ao hormônio antimileriano? O hormônio antimileriano, para quem está nos ouvindo e não sabe, ele é um hormônio que é produzido no ovário, né? De maneira simplificada, os óvulos eles ficam dentro como se fosse de uma casca, né? E essa casca é quem produz o hormônio antimileriano. Então ele seria uma forma indireta de a gente estimar a quantidade de óvulos que existem no ovário. Então, se tem mais cascas, tem mais antimileriano, tem mais óvulos e vice-versa.
Ele não é a única forma de a gente avaliar a reserva ovariana. A gente pode fazer a reserva ovariana, por exemplo, contando os folículos que aparecem no ultrassom básico vaginal. No ultrassom básico transvaginal. Desde que o médico saiba que existe essa contagem, saiba fazer essa contagem, e não é nada de outro mundo, é um treinamento para quem sabe fazer ultrassom absolutamente simples e fácil. Os estudos mostram que a contagem de folículos é equivalente ao antimileriano nessa estratificação de reserva ovariana e principalmente de resposta ovariana, né? Porque uma coisa é o estoque de óvulos, outra coisa é como você vai responder a um indutor da ovulação se você for fazer um tratamento. A resposta ao indutor é a resposta ovariana. Esses exames, contagem de folículos antrais e o antimileriano, eles são excelentes preditores de resposta ovariana. E eles são preditores médios de reserva ovariana. Por que eu estou dizendo isso, Valdemar? Porque assim, tem várias pacientes, eu tenho vários exemplos, e você deve ter também, de pacientes que fizeram contagem de folículo antral ou antimileriano, com intervalos de tempo relativamente grande entre eles, e que tiveram resultados diferentes, e muitas vezes diferentes de uma maneira completamente inesperada. Ou seja, mais velhas, um antimileriano mais alto, ou uma contagem de folículos antrais maior do que era antes. Porque o habitual seria a gente esperar a diminuição, né, do antimileriano e da contagem de folículos. Mas a gente vê às vezes aumento. E isso não significa que a quantidade de óvulos no ovário está aumentando. Porque hoje, na internet, vamos dizer assim, nas redes sociais, existem algumas promessas que vêm sendo vendidas de tratamentos para aumentar a reserva ovariana, mostrando um aumento de antimileriano. Fala, o antimileriano antes era assim, depois o nosso tratamento ficou assim. Isso não é verdade. A reserva ovariana não aumenta, ela só diminui com o tempo. O antimileriano sim pode oscilar, porque tem outros interferentes. Então, se você está passando por privação de sono, estresse, alimentação ruim, vitamina D baixa, o antimileriano pode cair. Pode cair. Uso de pílula anticoncepcional, de hormônios, biotina. Tem muitos interferentes que alteram o exame ou alteram a produção de antimileriano do ovário, mas que não vão aumentar a reserva ovariana. Então acho que é muito importante essa mensagem também para quem está nos ouvindo, porque tem informações confusas na internet, né? Então é isso. E uma coisa que muitos pacientes, você deve ter isso também, chegam no consultório, por que o meu ginecologista não pediu esse exame antes para mim? Porque agora eu estou aqui, já perdi um super tempo e o meu hormônio antimileriano é baixo tal. Você acha que uma mulher abaixo de 30 anos, no ginecologista, não está pensando em gravidez, ainda nem pensando talvez no planejamento reprodutivo, de guardar óvulos? Você acha que é um exame que deveria ser pedido pelo ginecologista ou o ginecologista esperto poderia só com ultrassom ficar tranquilo com isso? Porque elas fazem essas perguntas, tipo, culpando o ginecologista de não ter visto. Que aí eu acho que tem até uma parcela de culpa mesmo, que o ginecologista tem meio que essa obrigação. Mas não através do hormônio antimileriano. Qual que é a sua visão? É essa também, não? Essa também, assim, aí eu acho que não é só a minha opinião, né? Existem posicionamentos de sociedades, por exemplo, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, né? Ele se posiciona contrariamente a fazer o antimileriano durante a rotina ginecológica, tá? Por quê? Porque ele não consegue predizer idade da menopausa. Então, se o antimileriano estiver baixo... Elas fazem muita relação, né, com menopausa. Exato. Porque faz sentido do ponto de vista de plausibilidade, principalmente para o leigo. Então, se mede a reserva ovariana e a minha reserva ovariana está baixa, provavelmente eu entrarei na menopausa mais cedo. Faz sentido, mas não é verdade, tá? Então, eles se posicionam contra, porque não prediz. Então, uma paciente de 28 anos com antimileriano mais baixo, ela pode entrar na menopausa na mesma idade que uma outra paciente de mesma idade com antimileriano normal. Ele não prediz chance de gravidez natural. Então, assim, se o ginecologista quer saber se a paciente vai engravidar naturalmente ou não, o antimileriano não ajuda em nada, né? E ele não interfere no planejamento familiar, eventualmente em antecipar planos de gravidez ou congelamento de óvulos. Porque o que determina que a paciente deve congelar óvulos ou não é a idade. O antimileriano ele só vai dizer pra gente se vai ser mais fácil congelar óvulos, mais quantidade de óvulos, uma quantidade maior, e usar os remédios, né? Que eu acho que esse era o ponto. Para nós,
Ele até ajuda na indução da ovulação. Exato, no planejamento. Então, eu acho que essa informação, gente, é extremamente importante. Não vão culpar o ginecologista por não pedir o hormônio antiwalleriano, você não precisa gastar nem com isso. Agora, claro, no seu ultrassom, se você não tiver sob ação de pílula, porque às vezes você está usando pílula há 10 anos, seu ovário não vai estar lá super cheio de folículos atrás, né? Mas é importante o tamanho do ovário, né, Oscar? Assim, se você tem lá um ovário muito pequenininho, com 25 anos, mesmo usando pílula anticoncepcional, o seu ginecologista, não você tem que saber hoje que está ouvindo a gente, mas o seu ginecologista tem que estar atento exatamente para dar a orientação de você eventualmente fazer uma preservação da fertilidade. Concorda com essa? Concordo. Eu acho que o papel do ginecologista é conversar com a paciente e falar, olha, a sua fertilidade vai diminuir com a idade, o momento ótimo para a gravidez é até os 35 anos, depois dos 35 anos a fertilidade cai e cai rapidamente. Se você não pretende engravidar até lá, a alternativa que a gente tem à não gravidez, porque o ideal seria engravidar, é congelar óvulos. E para esse aconselhamento e para essa conversa, você não precisa de antimileriano. Então acho que o ginecologista ele falha quando ele não tem essa conversa e não quando ele não pede o antimileriano. Maravilha. Então, gente, ficou muito claro e agora a gente vai trocar para um patamar diferente de informações, que é já vem do tratamento reprodutivo, vem do fertilização in vitro, e aí a gente vai entender. Tem duas situações que são bem importantes, que para nós que estamos ali do outro lado da mesa, que estamos atendendo os clientes, os pacientes, a gente também fica angustiado quando a gente não forma bons embriões e quando a gente não consegue a gravidez, quando transfere embrião e não implanta. São dois, eu acho que isso é unânime, todos nós passamos por essa situação. Por quê? Porque claro que é o que a gente mais quer poder oferecer de volta durante um tratamento, é aquele benefício, que esse tratamento seja 100%, só que a gente não consegue os melhores resultados do mundo, a gente chega em 60%, 70%. Então, mas aqui tem informações. Então vamos partir para o homem, exames do homem que vão interferir na formação de embriões. Então o cara fez espermograma, tá bom, mas aí eles fazem exatamente fertilização in vitro e não tem bons embriões. Existem exames que se pedem, e é aí que eu queria a sua opinião, né, que é a tal da fragmentação de espermatozoides, né? Claro que exames genéticos, a gente acho que já acredita, eu tenho certeza que ele também acredita, que os exames genéticos cariótipos, essas coisas já estão incluídas, ou tem casos específicos que tem que ser pedidos mesmo. Mas a fragmentação de espermatozoide precisa ser pedido para todo mundo que não forma bons embriões, ou que tem falha de implantação, Oscar? Esse é um tema bem controverso, né? A fragmentação do DNA do espermatozoide é um exame mais novo. Para quem não sabe, ele é um adicional ao espermograma. Então, a forma de coletar o exame é como se fosse fazer um espermograma, só que além dos parâmetros usuais que a gente já analisa, a gente acaba vendo também a fragmentação. De novo, existe uma plausibilidade biológica por trás. Faz sentido você pensar que se a fragmentação está alta, isso pode ter consequências para o embrião. A gente tem estudos mostrando que tem uma associação entre fragmentação mais alta e mais perdas gestacionais, menos implantação embrionária. Então ajudaria a explicar tanto perdas gestacionais de repetição como falhas recorrentes de implantação, mas são associações que a gente não consegue dizer com clareza que são causais. Porque uma coisa é estar associado, outra coisa é ser causa. Né? E isso é uma grande confusão, acho que não só na medicina, em tudo, mas principalmente na medicina. A gente vai ver muitas alterações que estão associadas à infertilidade, que estão associadas a falhas de tratamentos para a infertilidade, mas que não necessariamente tem uma relação de causa e efeito. E aí isso gera muito ruído na hora de fazer a avaliação. Né? Mas eu admito que é um exame bastante realizado, diria para você não só quando tem a falha, mas muitas vezes antes da falha. E ele desencadeia às vezes algumas condutas médicas que eu acho que são pouco arriscadas ou quase inofensivas, por exemplo, orientar um tempo de abstinência mais curto, que muitas vezes pode ser benéfico. Ela serve muitas vezes para convencer o homem a mudar estilo de vida. Então assim, o homem no geral, o que a gente vê é que ele tem um baixo engajamento com o tratamento, comparado à mulher.
tá? Óbvio que existem exceções, eu tô falando da média. Em média, o homem é menos engajado e ele tem um estilo de vida muitas vezes ruim e não se convence a mudá-lo porque o espermograma está normal. Mas quando você vai ver a fragmentação de DNA espermática, que é muito sensível ao estilo de vida, cigarro, sedentarismo, má alimentação, ela está super alta. E alta é ruim, para quem não conhece o exame. E aí, essa documentação da alteração, acho que facilita no convencimento de alguns pacientes a mudarem o estilo de vida. E tem pessoas que são muito também pragmáticas. Então ele quer ter algo alterado, no sentido dele fazer a modificação e depois checar se o que ele fez deu resultado. Então acho que tem até esse papel. Mas se a gente for pegar a evidência científica mesmo para fragmentação hoje, ela não é boa, ela é muito discutível, e as próprias sociedades, muitas delas se posicionam contra fazer o teste de fragmentação. Mas pelo que você fala, é interessante, por exemplo, a gente está falando de pacientes que já estão em tratamento, né, já estão lá com o projeto de fazer fertilização in vitro, que já estão passando por situações, então quer dizer, é interessante talvez o uso do... Agora, quando você tem essa fragmentação de espermatozoide, às vezes eles lançam mão de formas de, dentro do laboratório, você selecionar um pouco esses espermatozoides menos fragmentados. Eu acho que, não sei, na nossa prática eu uso com bastante frequência. Eu não sei, queria saber se você usa a plaquinha de Zymote ou alguma outra forma de melhorar essas circunstâncias. Porque você foi muito claro, a gente não tem certeza, né? Sim. Se realmente esse é a causa, a gente já não sabe mesmo. Mas usar alguma forma de melhorar isso é interessante? Vocês pensam nisso no laboratório? Sim, a gente pensa nisso. Existe essa placa que você citou, que é uma placa baseada na microfluídica, né? Que é uma coisa que até extrapola a medicina, não é só da medicina, mas basicamente é fazer o espermatozoide nadar em canais muito fininhos e isso selecionaria os espermatozoides melhores, né? A gente usa bastante, nos casos que tem fragmentação alta sempre, e em casos que eventualmente tem falhas de tratamentos prévios, independente da fragmentação, muitas vezes a gente lança a mão também. Tá. E eu acho que é uma intervenção de custo relativamente baixo e de risco para o paciente também muito baixo. É isso que eu ia falar. Então não a gente interfere sempre tanto, tem que... né? Isso exatamente. Acho que a gente sempre tem que pesar isso, né? Risco, custo versus benefício, né? Tá. Então, olha que bacana, porque a gente está conversando de coisas que ainda não são tão polêmicas, né? Então, mas a gente viu bem o papel do hormônio antimileriano, a gente viu, às vezes, essa necessidade de fazer um espermograma com fragmentação de DNA, que eu acho que é no caso do homem. Agora, quando a gente muda para a mulher, aí a situação pega, né? Porque a hora que a gente não consegue a gravidez, que a gente não consegue formar embriões, a gente tem que lançar a mão de várias situações e vários exames. E quando a gente fala ainda, você citou, né, das perdas gestacionais recorrentes, que para entender esse nome é aborto. Aborta e às vezes aquele aborto bem precocezinho, que é muito relacionado com a genética, e tem os abortos até às vezes um pouco mais tardios. E aí entra uma gama de exames femininos e acho que eu nem sei se eu consigo ordenar, porque tem muitos aqui, né, então... Eu nesse papel de entrevistador, às vezes a gente fica assim, como é que eu vou ordenar essa ordem aí, mas... De qualquer maneira, eu vou citar alguns e eu quero ter uma noção do que você pensa sobre eles, né? Então, primeiro, não está implantando. Eu sou um cara que sou tendencioso, porque eu gosto muito de estereoscopia, mas você acha que o papel da estereoscopia, que é um exame que vai avaliar a cavidade endoscopicamente, a cavidade do útero, ela é fundamental? E os exames seguidos da estereoscopia, que é tirar um pedaço do endométrio para analisar coisas que, de verdade, eu faço isso há muitos anos, cara, você sabe disso, mas eu não consigo entender porque pedem PGP. Até hoje eu tenho esse negócio de células NK na minha cabeça, para que fazer células NK no endométrio? Ainda não consegui entender se tem uma variação tão grande, uma coisa tão importante. Plasmócito e o resto me incomoda um pouquinho, mas você passa... Primeiro, antes da biópsia, a estereoscopia é tão importante assim? Quer dizer, tem formas de você não necessitar da estereoscopia. Exato. Eu queria dar um passo atrás até, né? Porque eu acho assim, a infertilidade que a gente já comentou e a perda gestacional recorrente e a falha de implantação recorrente, elas são desvios da probabilidade.
e não necessariamente desvios da normalidade. A gente tem que fazer essa distinção muito clara, porque a gente vai encontrar casais que têm alterações no trato reprodutor e não têm o diagnóstico clínico de infertilidade ou de falha de implantação recorrente ou de aborto de repetição. E a gente vai encontrar o contrário também, casais que não têm nenhuma anormalidade no sistema reprodutor e têm os diagnósticos que eu falei. Por causa disso, é um desvio da probabilidade. Então, antes de fazer ou de rotular o casal como um casal que tem uma falha de implantação recorrente, ou seja, fez várias fertilizações in vitro e não engravidou, a gente tem que olhar para essas fertilizações e tentar entender por que falhou, né? Porque eu vejo muitas pacientes indo para exames mais invasivos e complexos, com 2 falhas prévias de fertilização in vitro, por exemplo, mas a gente vai olhar, transferir o embrião de 3º dia, que a gente sabe que é um embrião que tem uma taxa de implantação muito baixa. Então, se você pensar em probabilidade, uma paciente dessa que transferiu 2 embriões de 3º dia, ou fez 2 transferências de embriões de 3º dia, ela não teve uma chance acumulada de 50% de ter um bebê. Então, não tem desvio da probabilidade. Não tem muito menos da normalidade. Ela simplesmente não engravidou porque ela colocou embriões que dão pouca chance. Eu vejo pacientes mais velhas que colocaram embriões, às vezes blastocisto, que é o mais habitual hoje em dia, mas com uma qualidade morfológica muito baixa. Então já fez 3 transferências de um blastocisto que a gente classifica, para quem não tem familiaridade com a classificação, eles recebem um número e letras, e a melhor classificação seria um número 5 com letras A, 5A. E a pior classificação, um número 3 com letras C, então 3CC. Uma paciente que transferiu 3 blastocistos 3CC, se você for fazer a probabilidade acumulada de gravidez desse casal, não chega a 55%, 60%, ou seja, metade não engravidaria mesmo. Então cadê o desvio? Cadê a necessidade de investigação? Se o ultrassom dela é normal e está tudo bem, ela não precisa fazer estereoscopia, ela precisa fazer mais embriões de melhor qualidade, e se não tem embriões de melhor qualidade, continuar insistindo na transferência desses que ela forma, porque uma hora vai engravidar. Então, o tratamento de reprodução humana, ele é um tratamento que é ineficiente, e não é só o tratamento, a reprodução humana natural também é ineficiente. Principalmente comparado aos outros animais, né? Os outros mamíferos. Principalmente comparado a outros animais, e é um tratamento de probabilidade e de repetição. Repetição. Na natureza é assim. Para a gente falar que o casal não consegue engravidar, ele precisa tentar 12 ciclos, né? Antes a gente falar, tem um desvio da probabilidade. Então, para a falha de implantação é a mesma coisa. Agora eu vou entrar na sua pergunta específica. Ok, olhamos para trás, o casal transferiu vários embriões de boa qualidade e não engravidou. Eu diria para você que pelo menos 3 embriões, ou geneticamente normais, ou de ótima qualidade em pacientes jovens. Porque aí a gente sabe que 90%, 95% dos casais já deveriam ter saído com o bebê. Se não saiu, realmente eles estão num grupo menor que talvez tenha um problema. E aí o talvez é muito importante. Porque, de novo, é desvio da probabilidade, não é necessariamente desvio da normalidade. E aí a gente faz a estereoscopia. Eu indico estereoscopia numa situação dessa, falha recorrente de implantação. Eu acho que é o primeiro suspeito. Recai sobre algum problema endometrial que a gente não está vendo no ultrassom, tá? E aí, claro, é muito importante que a gente frise isso. O ultrassom tem que estar normal, porque se o ultrassom tem alguma suspeita, a gente vai fazer estereoscopia antes da primeira fertilização, não vai nem esperar as falhas, né? Mas a gente faz a estereoscopia e aí a cavidade é absolutamente normal, né? E aí a gente fala, vamos adiante nos testes que você falou, biopsia endométrio, vai atrás de endometrite, vai atrás de célula NK, PGP, BCL6, o que seja, ou não. De novo a gente entra na questão da pouca evidência científica, da associação que a gente não sabe que é causal. Então assim, eu posso trazer aqui um monte de paper de estudo científico falando que tem associação de BCL6, de NK, de plasmócito com falha recorrente de implantação. E é verdade, tem associação mesmo, mas é a causa? A gente não sabe. A gente não sabe se é a causa.
E para a gente estabelecer relação causal, a gente precisa ter uns critérios para isso, né? Então, tem que ter uma plausibilidade biológica, na maioria das vezes tem alguma, tem que ter uma força de associação. Então, às vezes a gente vê que é 20%, 30% mais comum em quem tem falha de implantação contra quem não tem. Isso é muito pouco, muito pouco. Quando a gente fala de associação forte, a gente está falando de 4 vezes para cima. Então, assim, fora da nossa área, fumar e ter câncer de pulmão. Quem fuma tem 20 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que quem não tem. Essa é uma associação forte. Aqui eu posso inferir que tem uma relação causal. 20, 30%, como é o que a gente vê na nossa área, não dá para dizer isso. Então, de novo, a gente tem associações que a gente não sabe se são causais, a gente tem tratamentos que a gente não tem clareza se eles realmente têm efeito ou não, né? Então, a gente anda num terreno muito acidentado, no escuro e sem saber muito o que fazer. A verdade é essa, a gente tem pouco conhecimento sobre todas as etapas do processo reprodutivo. A gente conhece só um pedacinho. Então isso é importante porque eu sou um cara que adora estereoscopia, mas mesmo eu que adoro estereoscopia, eu vejo uma cavidade normal, eu fico tranquilo. Eu vejo uma cavidade alterada, porque o Oscar botou uma cavidade normal e vai pesquisar o endométrio. Se encontrar um plasmócito, para mim, tem significado, acredito que ele pense muito parecido. Agora, se você fez e você viu coisas que não viram ultrassom, como micropólipos, edema, inflamação e sinais típicos de que aquilo está inflamado, eu acho que aí tem um papel a gente tentar ver como vai mudar esse papel, mas isso é uma visão minha, a literatura não é tão embasada nisso, né? Então é uma visão pessoal e é por isso que essa troca de informações nossas é extremamente importante. Eu diria até, Valdemar, desculpa te interromper, que conversa lá com a nossa primeira resposta, né? Você tem a história, então tem que olhar muito bem se as falhas não foram embrionárias, porque a principal causa de falhar é o problema do embrião, o embrião não era bom. Tem um exame físico, entre aspas, que é a estereoscopia, a parte macroscópica que você falou, porque, claro, no exame físico a gente não consegue ver dentro do útero, então a gente lança a mão de uma câmera e olha, né? Mas não deixa de ser uma extensão do exame físico. E se o exame físico é normal, não tem por que você avançar na investigação, você tem que ter uma hipótese diagnóstica para investigar. Sim, né? Sim, perfeito. E só para esclarecer para vocês, a gente brinca de semente e terra, né? Semente é o embrião, terra o endométrio, o útero, porque fica mais fácil que a gente está dividindo exatamente as importâncias, né? Tem um professor, estou tentando lembrar que eu assisti ele falou assim, o embrião às vezes gruda no intestino, gruda no ovário, gruda em vários lugares, né? Então, será que o endométrio é um lugar tão ruim assim para o embrião não gostar dele, né? Então isso a gente ainda tem muita dificuldade de entendimento por que o embrião pode grudar numa trompa e não gruda dentro do útero, entendeu? Por que a gente tem essas dificuldades? Mas vamos avançar, né? Para a gente também ter o problema do nosso horário, que a gente o papo aqui eu conseguiria ficar falando com o Oscar que eu acho que o dia inteiro. Mas eu queria ver a sua visão de exames que tem 2 linhas, né? A trombofilia, os exames da parte do sangue, e os exames imunológicos são os exames do corpo se defendendo ali contra alguma coisa, que eu acho que seguramente as associações são muito difíceis, né? E infelizmente quando você tem uma falha de implantação, que é um caso que a gente está discutindo aqui, que as pessoas vão pedir exames, e o Oscar falou inclusive de uma coisa, até que só vou citar, viu, Oscar, porque eu vejo as pessoas fazendo e me assustam muito isso, não é nem tanto exame, é tratamento, mas é só para falar, quando entra nessas situações desesperadoras, eu vejo alguns colegas enfiando plasma rico em plaquetas no ovário, colocando plasma rico em plaquetas no útero, e não como um estudo científico, e sim como uma proposta de tratamento. E eu acho que isso ainda está tudo muito na esfera do estudo, para a gente ter base para isso, para saber se isso realmente um dia vai ser eficaz ou não. Mas estou trazendo só como uma informação complementar. A gente tem o problema das trombofilias, Sim. Que a gente pede exames, às vezes, no momento errado, e às vezes o exame errado, né? Qual que é a sua visão em relação a pedir os exames para as trombofilias? Esse é um assunto super controverso, né? Mas eu diria que a controvérsia é maior entre pacientes e médicos de reprodução assistida. Porque quando você dá um passinho para fora da nossa área, não existe controvérsia nenhuma. Exato. Nenhuma.
Então, assim, as trombofilias elas são exames bem estabelecidos, diferente do imunológico que a gente vai falar depois. Então, assim, metodologia, forma de fazer, trombofilias é super bem estabelecido. Ninguém tem dúvida de quais são os exames associados a trombofilias e ninguém tem dúvida de que metodologia usar, como interpretar, como fazer. Você consegue fazer em qualquer grande laboratório do Brasil esses exames, então não tem muito questionamento. O grande questionamento é em relação à indicação do exame. Aí vamos voltar de novo na história. Se a paciente não tem história nenhuma de trombose, ou de perdas gestacionais recorrentes, ou de uma perda de um bebê numa fase mais avançada da gravidez, ou eventualmente complicações na gestação, o bebê nasceu muito pequeno inexplicavelmente, ou teve uma pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gestação, muito cedo, né, antes do período em que normalmente a hipertensão gestacional aparece. Esses casos você tem uma associação causal com algumas trombofilias, tá? Especialmente as que vão para o lado de trombofilias adquiridas, a síndrome do anticorpo antifosfolípide. As hereditárias não. Então, nessas situações, você deveria solicitar esses exames, porque aí o tratamento pode melhorar o desfecho, né? E aí, quando eu digo melhorar o desfecho, dependendo da trombofilia que você encontrar, você está falando de melhorar o desfecho para o bebê, dependendo da trombofilia que você encontrar, se for as hereditárias, que hoje são muito pedidas, né, aquelas genéticas, você está pensando em desfecho materno. Então, assim, eu tenho uma história familiar positiva para trombose, para embolia pulmonar, eu vou ficar grávida, que é uma situação sabidamente de aumento de risco, aí você encontra uma trombofilia, e aí essa paciente ela vai usar o anticoagulante na gravidez para prevenir um evento nela, e não porque vai aumentar a chance dela engravidar ou qualquer coisa nesse sentido, né? Na perda gestacional recorrente, aí é um pouquinho diferente, né? Aí os guidelines da nossa área já falam a mesma língua, já indicam, e aí a gente tem uma outra linha para seguir. E em relação àqueles casos que são, você vê lá um MTHFR, né, metiltetraído-folato redutase, um exame que eu já praticamente já estou parando de pedir, assim, porque eu acho que eu comecei a entender que aquilo lá, numa época, foi uma febre, né? Foi. E hoje, você sabe que isso é muito facilmente contornável, então não precisa, né, incluir isso dentro dos pedidos do MTHFR, desde que você vá usar o metilfolato e você vai fazer uma reposição adequada. Essa é a sua visão também? Essa é a minha visão. Assim, se a gente for pegar os guidelines, ele não faz parte do rastreamento das trombofilias hereditárias, não faz parte. É super frequente, principalmente na população ali de origem mediterrânea, né? 25, 30% das pessoas têm essa alteração. Não é nem uma mutação, né? Um polimorfismo de tão frequente que é na população. E o tratamento é esse que você falou. Ou usar o ácido fólico comum numa dose um pouco maior, ou eventualmente usar a forma já pronta para absorção, já metabolizada, vamos dizer, que é o metilfolato. Tá? Então, eu queria deixar muito claro que os pacientes às vezes veem uma heterozigose de MTHFR e querem já usar anticoagulante. Anticoagulante. Tá? Então, gente, é importante que vocês entendam isso. A reposição para esse tipo é o ácido fólico da forma correta, que eu acho que praticamente 100% do pessoal da reprodução utiliza o ácido fólico da forma correta. Sim. E quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vai entender ali sobre os outros exames que fogem um pouco das características, porque não está dando certo resultado, e vai pedir aí exames como o PAI-1, vai pedir o KIR, vai pedir... Qual que é a sua visão disso? Porque, cara, ninguém tem consenso, então por que se pede? O que vai fazer com aquele resultado? Qual que é a sua visão também, Oscar? O PAI ele entra nas trombofilias, só que o PAI é um polimorfismo, de novo, é muito frequente na população, 25, 30, 35% das pessoas tem algum polimorfismo no gene do pai, e ele está associado a um aumento do risco tromboembólico, tá? Então isso já é bem estabelecido, que alguns polimorfismos do pai você tem um risco tromboembólico aumentado. O ponto além desse é o que fazer com essa informação, né?
para qualquer um de nós, se eu fizer um exame e tiver um polimorfismo do pai, o que eu posso fazer de diferente com isso no meu dia a dia? Provavelmente nada, né? E o mesmo se aplica nos tratamentos de reprodução assistida e na gravidez, tá? A gente não tem hoje uma recomendação baseada em evidência para usar anticoagulante em uma paciente que tem um pai alterado e não tem histórico nenhum. De novo, a gente volta para a história. Se tiver história de trombose, história familiar, de embolia pulmonar, de qualquer jeito. Vai tratar. Então é importante, gente, é só porque às vezes não dá certo o tratamento, nem abortou, não implantou e já está pedindo exames que tem uma frequência alta na população e que a gente não sabe o que vai fazer com isso isoladamente. Isso é fato. E vai encontrar. Se você fizer esses dois, como a frequência é muito alta, um deles você vai encontrar. Né? E aí vai gerar ruído. E em relação ao KIR, que aí já tem uma outra relação já mais... O KIR ele é mais uma questão imunológica. Né? A gente tem estudos pequenos, isso é muito importante dizer, a gente tem estudos pequenos, número de pessoas estudadas pequenas, principalmente estudos europeus, que não necessariamente refletem a nossa população, e que mostram que dependendo do seu perfil, e aí é genético, não tem como mudar isso, a pessoa nasce com um determinado perfil de KIR, dependendo do seu perfil, você teria um risco maior de ter perda gestacional recorrente e de ter complicações tardias na gravidez, principalmente se houver uma combinação de um KIR desfavorável com HLA, que é um outro exame também genético, e a gente nasce com determinados HLAs e isso não muda, com HLA paterno. Então seria uma combinação de um perfil desfavorável materno com paterno. De novo, estudos pequenos mostrando que tem essa associação desfavorável. Não sabemos se vale para todas as populações, então não sabemos se é aplicável para a nossa população. E, mais importante, não sabemos se altera a conduta. Então, os estudos iniciais indicavam no sentido de que talvez por ser uma incompatibilidade imunológica, você fazer a transferência de um embrião só seria uma boa conduta, mas isso a gente já faz praticamente de rotina, hoje é muito raro, então veja, o exame provavelmente não vai alterar essa conduta, e alguns tratamentos imunológicos associados ao KIR, então intralípide, imunoglobulina, que é um super questionamento, granuloquine, que são super questionáveis, tá? Então, de novo, a gente entra naquela faixa de aumento de risco pequeno, então a força da associação é pequena, é diferente de cigarro e câncer de pulmão, como eu dei o exemplo, e a intervenção muito discutível se tem melhora de resultado ou não, porque não tem consistência de resultados entre os estudos. Tem estudo que fala que melhora, tem estudo que fala que não melhora. Então acho que se for fazer o exame e se for indicar o tratamento, isso tem que ser muito bem discutido com o paciente. O paciente tem que saber onde ele está pisando. Tem um site muito interessante, Valdemar, que chama Choosing Wisely. Não sei se você conhece esse site. Claro, isso aí é. Então ele dá recomendações de perguntas importantes que o médico e principalmente o paciente deveria fazer para o médico em relação a todos os exames que são feitos e tratamentos que vão se desdobrar daqueles exames. Porque eu acho que o paciente tem que saber que a gente está pedindo um exame que foi baseado em 2, 3 estudos com 60, 70 pacientes em cada. Que talvez não traga mudança nenhuma para Exato. E que os tratamentos que vão vir daquilo ali são caros, têm potenciais efeitos colaterais e que o benefício do tratamento é discutível. Então, assim, se essas informações estiverem todas muito bem colocadas e compreendidas, porque às vezes o médico fala e o paciente não compreende o que o médico está falando, dada a complexidade do tema, se tudo isso estiver muito bem ajustado, eu acho que em situações muito pontuais, de novo, olhando para trás, aqueles casos que já foi feito tudo, muitos embriões transferidos, tal, não tem para onde ir, eu acho que teria um lugar muito específico nesses casos, que eu acho que é muito diferente do que tem sido feito hoje em dia. Que é usar indiscriminadamente. Pedindo a primeira consulta. Exato. Eu estou falando isso porque exatamente os pacientes, às vezes, elas entram e querem fazer tudo que tem direito, né? E às vezes, claro, a gente sabe que está gastando bastante dinheiro, sabe que tem o fator emocional por trás de todo o tratamento, a gente sabe tudo isso. A gente vive isso aí todo dia. Mas é que às vezes não tem benefício. E esse Choosing Wisely, eu aprendi na minha vida, porque eu tive uma suspeita, eu falo isso abertamente, não tem problema, eu tive uma suspeita de câncer de próstata. Suspeita. Não tenho família nem nada com isso, mas eu tive uma suspeita.
E quando eu fui fazer os meus testes, né, a minha pesquisa, e graças a Deus não deu, eu já estava estudando o que eu ia fazer. E o Chusley Wisely, ele mostrou assim, câncer de próstata, se você não tratar, e se você tratar, você vai morrer na mesma época. Então você tem que entender se você quer tratar ou se você não quer tratar. Sim. Entendeu? E isso me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, como assim não tratar? Mas a expectativa de vida ela é muito parecida. Só que você não vai viver em hospital, quimioterapia, tratamentos, coisas radicais, sendo que a expectativa de vida é a mesma. Então isso me chamou muita atenção, e isso é importante para que vocês entendam que muitas vezes você tem que participar do seu tratamento, e se você quer mesmo, depois você não sabe o que você vai fazer com o resultado. Né? Então eu acho muito bom. A gente já está praticamente indo para o fim, passa rápido, né, Oscar? Mas eu tenho um assunto que eu tenho que tocar, porque é um assunto que foi de nível nacional, inclusive a gente foi muito bem conduzido todo, mas teve uma atriz que conseguiu ficar grávida depois que fez o exame de compatibilidade genética. Os caras, eu não tenho como sair daqui, eu sei que é um saco a gente ter que falar às vezes essas coisas, mas eu não tenho como sair daqui se a gente não tocar nesse assunto, né? O que você pensa da compatibilidade genética? Bom, existem algumas doenças, né, que são doenças recessivas. E raras. E quando acontecem, com grandes repercussões sobre o desenvolvimento da criança, expectativa de vida, enfim. Todos nós somos portadores de alguns genes para essas doenças. E existe a chance de a gente ter um filho com uma pessoa que é portadora exatamente da mesma mutação. E quando esses dois carreadores se encontram, existe 25% de chance de o bebê ser acometido pela doença. Então vejam que são probabilidades muito baixas de tudo isso acontecer, mas existe. Qual que é a minha visão sobre isso? Esse teste ele tem o nome de CGT habitualmente, né, que é o teste de carreador genético. Então, para saber se você é carreador de alguma doença. Eu acho que as pessoas precisam ser informadas de que esse teste existe. E aí eu não estou falando nem no âmbito da reprodução assistida. Para tudo. Para tudo. A paciente está no consultório ginecológico, ou o homem está com o urologista, estou pensando em engravidar. Assim, olha, existem testes genéticos de carreador de doenças recessivas. Vocês podem fazer ou não. Voltando à nossa primeira pergunta de novo, história clínica. Existem casamentos consanguíneos, existem comunidades mais fechadas, para citar uma muito frequente aqui em São Paulo, comunidade judaica, que a gente sabe que existe um risco aumentado de algumas doenças genéticas que são raras na população geral, mas que naquele nicho não são tão raras. Então, essa conversa, esse entendimento do médico em relação ao contexto em que ele está inserido e esse aconselhamento eu acho essencial. Tá? Eu não faria, tanto é que não fiz antes de ter filhos com a minha esposa. Eu acho que a probabilidade de ter um problema é muito, muito baixa, que acho que não se justifica, mas entra quase que numa decisão pessoal do paciente. Então acho que tem que ter a informação. De novo, o paciente tem que entender a informação que você está dando, e não é simples. Eu mesmo, apesar de lidar na área de reprodução humana, a gente lida com genética diariamente, eu não me sinto muito confortável para fazer um aconselhamento genético desse tipo de situação. Eu digo que existe, se o casal tem interesse, eu peço para passar com o geneticista, aí faz uma consulta formal com o geneticista, porque aí ele pede o teste. Para você não gastar dinheiro à toa, né? Porque isso você tem que pagar. Porque eu já tive pacientes que eu falei que existe o teste, eles se interessaram muito em fazer, falou, faz todo sentido, já vamos fazer fertilização in vitro mesmo, por que não? Quando foi para o geneticista e ele aprofundou na explicação, o casal voltou e decidiu não fazer. Também por causa do custo, são exames que hoje aí custam na casa de R$2, R$3 mil para cada membro do casal, então o casal vai gastar de R$5 a R$6 mil para fazer esses testes, para ter uma chance muito pequena de achar alguma coisa. Quando a gente fala esses números, só para vocês entenderem, algumas são 1 para 5 mil, outras são 1 para 50 mil, né? Exato. Então a gente tem que raciocinar se vale a pena gastar esse dinheiro, né? Exatamente. Cara,
Obrigado, você vê que a hora passa muito rápido, a conversa é Sim. muito gostosa, putz, dá para ficar falando de muita coisa. Eu não consigo explorar tudo que a gente tinha que explorar aqui, mas seguramente eu tenho certeza que você brindou o nosso público e quem vai assistir com informações muito importantes, muito fidedignas e que seguramente abriu um pouco a cabeça das pessoas. Eu tenho que terminar, eu queria só que você desse uma mensagem final, assim, que você acha de importante para vocês que estão aí, que estão fazendo tratamento, o médico foi lá e salgou a caneta, pediu tudo que possa imaginar, porque tem gente que acha que esse é o melhor médico, mas não te examinou, fez uma consulta de 15 minutos, não tirou sua história clínica. Passa uma mensagem da sua experiência mesmo, do seu grupo, para esse pessoal entender direitinho como funciona. Eu acho assim, o caminho mais fácil é pedir exames, mas ele certamente não é o caminho correto. O excesso de exames, ele não aumenta a precisão do diagnóstico, pelo contrário, ele aumenta o ruído e diminui a precisão. E ele pode desencadear tratamentos que, além de desnecessários e trazendo riscos e custos, podem diminuir a chance de gravidez. Então a gente tem vários exemplos de intervenções na nossa área que, ao invés de ajudar na chance de gravidez, podem prejudicar. Então, assim, acho que o ponto principal é: escolha um médico no qual você confie, busque informações sobre a clínica, sobre o serviço onde você está indo, isso é muito importante, e siga a linha que o médico que você confia indicar. Não entre nessa paranoia, nessa loucura das redes sociais, dos fóruns de discussão, porque tem muita desinformação, e isso acaba prejudicando as chances do casal, ao invés de ajudar, gera estresse, gera ansiedade, torna a jornada muito mais sofrida do que ela já poderia ser, simplesmente porque o tratamento é falho, a gente tem que ter isso com a gente, o tratamento não é 100%, ele se faz em cima de repetição de tratamento, então às vezes o maior add-on que a gente pode ter é fazer um novo ciclo e não fazer um monte de exames que vão achar coisas que não tem nada a ver com a causa da falha, e não perder a esperança. Eu acho que assim, a medicina avançou muito nos últimos anos, especialmente a medicina reprodutiva, então sempre há um caminho para a gente chegar na gravidez. Hoje é muito difícil a gente jogar a toalha e falar assim, para esse casal não tem nenhuma solução, né? Sempre há uma solução. A solução às vezes não é aquela que a gente sonhou, não é aquela ideal que a gente gostaria nos nossos pensamentos, mas sempre há um caminho, sempre há uma solução. Confie na medicina, confie na ciência, confie no seu médico. Obrigado pelas palavras. Eu acho que a gente tem que lembrar que existe a ciência, existe uma pseudociência da internet, onde você pega um gráfico de algumas informações e fala o que você quer, porque você pode interpretar de várias formas, e você tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia se angaria ou se conseguem pacientes através das mídias sociais, não mais de uma formação do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, não mais de estudos e sociedades médicas e professores, e sim hoje o médico que te chama é o médico que está só nas mídias sociais. Por isso que eu estou aqui nesse Fertilicast, que é uma idealização de poder trazer informações de fato, com professores, com qualidade, um assunto que possa ser muito bem discutido. Então, o Fertilicast de hoje contou com a presença do professor Oscar Duarte. Eu acho que foi maravilhoso e eu espero que vocês possam divulgar isso, dando um joia, mostrando para as pessoas, fazendo comentários que são importantes, se gostou ou não gostou, porque a gente pode também mudando a nossa sequência, se for necessário. Mas o episódio de hoje foi marcante, importante, meu agradecimento, Oscar, e ficou hoje aí mais um Fertilicast para vocês aproveitarem.